esta iniciativa já esteve aqui no Parlamento por 2 vezes. Da primeira vez, portanto, foi devolvida pelo Sr. Presidente da República. É um novo pedido de autorização legislativa. Pode ser só a mesma matéria, mas é um novo pedido de autorização legislativa. O diploma foi devolvido por questões de prazo que a própria Presidência da República tinha necessidade para avaliar iniciativa legislativa composta por 1008 artigos, devolveu. O Presidente da República tinha dúvidas se as matérias eram competências reservadas da Assembleia Nacional. Esta matéria, com o devido respeito, não nos parece constar do rol dos artigos que exigem autorização legislativa. Não entendemos o receio que o Governo tem em trazer o diploma para o Parlamento para debate. É de facto uma matéria muito complexa, muito específica e de um nível de exigência grande. Toda a história do Governo, toda a história se passou desta forma. Eu não tenho memória de códigos terem sido aprovados pelo Parlamento. O Governo trouxe agora uma iniciativa nova. Não se está a repetir porque a lei proíbe. O pedido de autorização legislativa anterior era de alteração ao Código das Empresas Comerciais e criação de um Código das Sociedades Comerciais. O objeto deste pedido é revogação do Código das Empresas Comerciais, criação de um novo Código Comercial e um Código de Sociedades Comerciais. Estamos entendidos? Hoje trazemos a esta Casa Parlamentar o pedido de autorização legislativa referente a 2 importantes diplomas legislativos de direito comercial. O presente pedido de autorização legislativa de alteração do Código de Empresas Comerciais e criação do Código das Sociedades Comerciais visa atualizar o Código de Empresas Comerciais de 29 de março de 1999, bem como criar um diploma próprio e específico de regulação das empresas comerciais que adotem o regime de sociedade. Relativamente ao Código das Empresas Comerciais, pretende-se retirar toda a legislação pertinente às sociedades comerciais, passando esta a legislar apenas a parte geral concernente às empresas comerciais. Relativamente a esta parte geral, propõe-se sistematizar, modernizar e harmonizar os seus dispositivos em consonância com a legislação atual, bem como as melhores práticas internacionais comerciais. Propõe-se modificar o regime de dissolução, fusão e cisão de sociedades, tornando-a mais simples e em harmonia com a legislação vigente, inclusive com o novo Código de Recuperação e Insolvência. Ainda, no Código de Empresas Comerciais, e mantendo-se o princípio da liberdade contratual, verifica-se a necessidade de modernizar os regimes aplicáveis a contratos comerciais específicos de utilização corrente no ordenamento comercial atual, tal como os contratos comerciais de empréstimo, depósito, expedição, transporte, mandato, compra e venda comercial, aluguer, agência, fornecimento, concessão comercial, franquia, consignação, entre outros. Quanto à necessidade da criação de um Código de Sociedades Comerciais em separado, e contrariamente à panorâmica empresarial em 1999, onde a maioria das empresas operava em nome individual, em nome pessoal, a evolução da prática comercial vai no sentido da operacionalização através de sociedades comerciais. Este é também o trajeto evolutivo internacional, conhecendo as sociedades comerciais tal relevância que se justifica a elaboração de um Código das Sociedades Comerciais próprio. Pretende-se que o Código das Sociedades Comerciais legisle sobre sociedades em nome coletivo, as sociedades por quota, as sociedades anónimas, as sociedades em comandita, simples ou por ações, e sobre as cooperativas, incluindo as redes cooperativas ou de interesse público, onde pode entrar o Estado. Estas sociedades, já previstas anteriormente, legisladas no Código de Empresas Comerciais de 1999, pretende-se que conheçam no novo Código uma orientação também mais moderna, voltada para a sua eficácia, celeridade e segurança jurídica.
Consentânea com as práticas modernas de doing business, mais concretamente, pretende-se reforçar a responsabilização da administração com a consagração da regra de boa governação por parte da administração, de maior regulação de conflitos de interesse entre administração e empresas, de maior proteção do direito de informação por parte dos sócios, do reforço dos direitos dos sócios minoritários, da imposição normativa de órgãos de fiscalização quando o volume de negócios e o tamanho da empresa o determinem, do reforço da prestação de contas, da maior responsabilização dos órgãos fiscais e dos órgãos deliberativos. Pretende-se ainda eliminar burocracias desnecessárias, tal como a possibilidade de dispensa da escrituração dos livros da sociedade e a possibilidade de dispensa do seu registro junto às conservatórias de registro comercial. A eliminação de todos os actos contabilísticos extemporâneos com a vigência dos novos códigos contabilísticos e a possibilidade de utilização do correio eletrónico e vias de comunicação telemática lá onde for seguro e eficaz. Desta feita, temos um plano de ação a levar a cabo nos próximos 6 meses, a partir da aprovação da presente autorização legislativa, e que se consubstancia em promover uma série de workshops nacionais com elevada disseminação para recolher inputs na redação dos diplomas legais propostos, com uma participação ampla do setor privado, incluindo a Ordem dos Advogados e a Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas de Cabo Verde, a plataforma das ONGs e as câmaras do comércio, com vista à elaboração de um draft definitivo para discussão e aprovação do Governo. Sr. Presidente, esta é a proposta na generalidade do pedido de autorização legislativa para rever o Código das Empresas Comerciais e aprovação do Código das Sociedades Comerciais que o Governo submete à Assembleia Nacional. Obrigado. O Governo pretende, no fundo, criar, dois códigos, portanto, ter, de um lado, um Código das Empresas Comerciais e um Código das Sociedades Comerciais. Pergunto, Sr. Ministro, mas faz sentido ter os dois códigos? Não, as inovações, as matérias que vão ser introduzidas não poderiam ser feitas no mesmo Código das Empresas Comerciais, que já neste momento é um Código 99, já tem um caminho feito. Não se poderia melhorar eventualmente a sistemática deste código, introduzindo, digamos, uma parte específica relativamente às sociedades comerciais? Do outro lado também, diz o Governo que pretende harmonizar a legislação com as disposições pertinentes do Código Civil, mas não diz especificamente que disposições concretamente do Código Civil estão neste momento em crise e que justificam, digamos, esta harmonização. Também, Sr. Ministro, nós perguntamos porquê que o Governo não traz este documento para o Parlamento para o debate. É uma questão que se coloca, porque de facto o Governo pretende com esta iniciativa trazer coisas novas, diz que pretende introduzir alguns conceitos novos, nomeadamente em matéria de financiamento de empresas, traz as obrigações com direito de subscrição de ações, diz também que pretende incluir as régies cooperativas, sociedades cooperativas de interesse público, e portanto traz realidades novas, não é? E nós perguntamos porquê que não aproveita a oportunidade para trazer ao Parlamento um diploma desta natureza e permitir que, através de um debate aqui no Parlamento, os próprios eleitos do povo possam inteirar-se já, darem também a sua contribuição nesta fase de aprovação e os cabo-verdianos poderem acompanhar melhor essas alterações. Porque nós, recentemente, Sr. Ministro, isso não tem... Também o Governo tem a sua parte, quanto a nós, a sua quarta parte de responsabilidade, quando, recentemente, o Parlamento, muito oportunamente, deu à estampa uma edição sobre as leis e resoluções que foram aprovadas nos últimos 2 anos aqui no Parlamento cabo-verdiano. E a iniciativa, de facto, é louvável, Sr. Presidente, eu já o disse, mas quando olhamos esse documento ficamos tristes, porque, efetivamente, nós constatamos que cerca de 2 dezenas de leis foram aprovadas em 2 anos no Parlamento cabo-verdiano.
E essas leis não são propriamente, são basicamente autorizações legislativas. Na verdade, eu creio que, de facto, é evidente que o Governo tem mais meios, tem mais recursos, o Governo tem, de facto, assumido aquilo que muitos autores chamam hoje, digamos, a parte de leão nos sistemas de governo da atualidade, não é verdade? Porque, de facto, concentram o grosso dos poderes, agora, o poder legislativo, e esvaziando em grande parte os parlamentos que não têm, assim, muita capacidade, nomeadamente financeira, mas também técnica para uma produção legislativa, digamos, à altura daquilo que é naturalmente o centro do poder. O Governo tem um orçamento, contrata consultorias, portanto, tem formas de produzir muito mais que o Parlamento, e seria uma forma, claramente, numa perspectiva de ganho, numa perspectiva win-win, não é verdade, de o Governo poder dizer que está a implementar, mas também permitir com que o Parlamento participe desse processo, trazendo para o Parlamento diplomas desta envergadura para serem debatidos, socializados e os cabo-verdianos poderem acompanhar e não serem confrontados com diplomas publicados no boletim oficial, portanto, para lerem apenas. De modo que era este aspecto, Sr. Ministro. Eu sei que esta dimensão não é responsabilidade sua diretamente, mas aqui eu faço este apelo. Contarei seguramente com o apoio dos colegas parlamentares, do Sr. Presidente da Assembleia Nacional, para que o nosso Parlamento possa, efetivamente, ter maior visibilidade, maior produtividade e maior envolvência, na verdade, na aprovação de documentos importantes. Nós tivemos, não há dúvidas, tivemos um governo de três mandatos, 3 legislaturas, que são 15 anos. O atual governo pretende fazer alterações, como já assumiu no seu programa de governo, alterações substanciais, na verdade. Assumiu. E, portanto, é preciso que o Parlamento, que os cabo-verdianos sejam envolvidos, na verdade, nesta alteração que pretendem fazer, que não sejam apenas confrontados. E nesse aspecto eu faço a intervenção. Muito obrigado. Eu acho que não devemos estar a dramatizar a situação. Estarmos a pôr em causa, portanto, o próprio o poder legislativo, que também, o poder legislativo que o Governo tem, portanto, pedindo autorização legislativa à Assembleia Nacional. Não é novidade. Eu acho que temos todo o direito, Sr. Deputado, de estarmos a exigir ou a solicitar ao Governo que traga, portanto, propostas de leis para aprovação no Parlamento. Mas isso não pode, de certa forma, impedir que o Governo, em sede de autorização legislativa, legisle. O Sr. Deputado sabe muito bem. Então, isso para quê? Para não dramatizar essa linguagem que temos estado a trazer sempre, de fugir dos decretos legislativos, da autorização legislativa, digamos assim, de dizer que o Governo não pode legislar. Pode sim. Eu acho que nós, enquanto deputados, temos todo o direito, acho que devemos pedir, exigir isso, mas, como bem disse o deputado, há especificidades. Em termos até de aprovar um código em sede do Parlamento, com 500, 600, 800, 900 artigos, há de convir comigo que não é muito funcional. Por isso é que a Constituição da República dá esse poder, portanto, à Assembleia Nacional, de autorizar o Governo a legislar sobre esta matéria. Não venhamos com este drama, com criar algum drama em relação a esta questão, porque já é prática nossa, a Constituição da República permite isso, e nós estamos a legislar nos termos daquilo que diz a Constituição da República. Mas o objetivo, Sr. Presidente, Sr. Ministro, acho que está claro o objetivo deste diploma. Desde logo, a simplificação de procedimentos, a desmaterialização dos procedimentos. Nós queixamos todos os dias. Os serviços dos cartórios conservatórios são lentos, burocráticos, muita burocracia, por tudo quanto é lado. Acho que a queixa, aliás, a enfermidade da administração pública cabo-verdiana tem a ver com a burocracia. O senhor deputado sabe muito bem que isso tem sido um debate constante ao longo de vários anos. A desmaterialização dos procedimentos administrativos. E é isso que está-se a fazer isso em sede portanto, da alteração do Código. Primeiro, em relação à questão da sistematização dos 2 códigos. Portanto, é a sistematização que está-se a propor. A explicação já foi apresentada
tendo em conta, digamos, a relevância que se pretende dar às sociedades comerciais. Mas também esta separação, esta sistematização vai permitir também desenvolvimento e clarificação, digamos, de vários dispositivos atuais que estão atualmente nos dois códigos. No Código das Empresas Comerciais, que abrange a área de empresas e a área das sociedades. Vai permitir também modernizar e trazer para a sede dos dois códigos que está-se a propor alguns dispositivos do atual Código Comercial, que continua em vigor, de 1880 e não sei, que está ainda em vigor, vai permitir modernizar e trazer para a sede desses dois códigos, portanto, alguns dispositivos. Essas são as vantagens, digamos, da sistematização. Eu compreendo a questão colocada da alternativa de ficarem livros separados dentro do mesmo diploma, mas este desenvolvimento também clarifica alguns aspectos importantes. Em termos de harmonização, Código Civil é questões de linguagem, mas como disse a deputada Joana Rosa, são vários artigos. No Código atual estamos a falar de mais de 560 ou 70 artigos. E o que estamos a propor já, não só a revisão do Código das Empresas Comerciais, mas mais a criação do Código das Sociedades Comerciais, seguramente que estamos a falar em termos do volume de artigos ainda muito superior. Portanto, essa é a razão, digamos, da dificuldade de estar a especificar, mas vai haver necessidade de harmonização de linguagem, não questões de fundo. Em relação também já aqui foi dito, portanto, a questão da sede de aprovação. Portanto, atualmente é um decreto legislativo. E outras práticas também internacionais em vários países têm sido decreto legislativo, o Código das Empresas Comerciais e das Sociedades Comerciais. Isto tem a ver com a primeira complexidade. Já disse aqui, são vários artigos e exige uma harmonização forte com várias leis portanto, existentes e penso que essa é a razão, digamos, que se justificou no passado e continua-se a justificar no presente, aqui em Cabo Verde e noutros países, a aprovação pela via de decreto legislativo. E o que nós achamos que era importante neste momento era clarificar, efetivamente, era ir um pouco mais além e aprofundar a dimensão desta alteração que se propõe. Não está em causa aquilo que disse ontem a deputada Joana Rosa, que tem a ver com a modernização, a desmaterialização, que faz todo o sentido. Mas, como nós dissemos, o Governo optou por trazer uma alteração legislativa, explicou aqui, nós compreendemos, tendo em conta a complexidade da dimensão do diploma a aprovar, mas deveria, no tempo que tem, aproveitar para ir explicando as alterações que está a propor. Portanto, para aprofundar efetivamente o conceito de obrigações com direito de subscrição de ações, que é o novo conceito que vem propor, poderíamos ir um pouco mais a fundo, mas também propõe incluir as régies cooperativas e sociedades cooperativas de interesse público. Portanto, poderia aproveitar para também explicitar melhor a sociedade cabo-verdiana o conteúdo dessas alterações. Mas, Sr. Ministro, nós queremos também ainda perguntar, o Governo propõe, agora com a alteração que vai fazer, adequar o Código das Empresas Comerciais e o Código das Sociedades Comerciais com o Código Civil. Mas eu queria lhe perguntar se não vai também mexer no Código de Processo Civil, nomeadamente na matéria que tem a ver com o arresto. Como nós sabemos, o arresto, portanto, era proibido, portanto, o Código Comercial, portanto, do século XIX, que mantém-se em vigor, não é verdade, aqui entre nós. Esta matéria foi alterada, portanto, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil aqui em Cabo Verde. A questão que se coloca neste momento é se o Governo vai ou não alterar o Código de Processo Civil de modo a proibir novamente esse arresto. Eu recordo, Sr. Ministro, que esta matéria consta, nomeadamente, da agenda interinstitucional para a reforma do quadro da política industrial em Cabo Verde,
na verdade, no documento que existe, e pergunto se vai ou não, efetivamente, alterar esta matéria. Mas, Sr. Ministro, não sei se, nós não sabemos se já está pronto o anteprojeto de diploma que vai ser aprovado. Perguntaria, tendo em conta a experiência de 99, a ampla socialização que se fez, portanto, antes da aprovação do Código das Empresas Comerciais, qual a metodologia que o Governo pretende adotar desta vez para aprovar este novo instrumento? Concluindo, nós mantemos aquilo que dissemos ontem, Sr. Ministro. Nós entendemos que não faz sentido, neste momento, aprovar um novo código isoladamente. O Código das Empresas, a parte relativa às sociedades comerciais, já consta no Código das Empresas Comerciais, não é? Está no livro 2º deste Decreto Legislativo 399. Portanto, está lá um livro, o livro 2º do Código das Empresas Comerciais, que trata das sociedades comerciais. Na verdade, o Governo propõe autonomizar este livro e ter um novo código. Para nós, será apenas aumentar o número de códigos e, eventualmente, dificultar um pouco a vida dos intérpretes e aplicadores, portanto, deste documento. Por que não introduzir as alterações no Código das Empresas Comerciais, no livro respeitante às sociedades comerciais, tal qual está, e, portanto, e dar o tempo para que, efetivamente, essa solução possa consolidar-se ainda mais. Portanto, nós achamos que, efetivamente, esta alteração que se está a fazer, alteração no sentido da desmaterialização, da modernização, da desburocratização, fazem sentido, sim senhor, porém não compreendemos que isso terá que ser feito criando, portanto, desmembrando o Código das Empresas Comerciais, agora ficando com 2 códigos, portanto, e complicando a vida dos aplicadores e intérpretes deste diploma. Obrigado. Em relação ao Aresto, eu acho que está-se a propor a alteração, está-se a aprovar um código de empresas comerciais e não a fazer essa alteração do Código de Processo Civil. Eu acho que, em sede da alteração do Código de Processo Civil, pode-se perfeitamente tomar essa opção, portanto, de se optar ou não pelo Aresto. Mas há de convir comigo porquê do Aresto. Há alguma razão que levou o legislador, na altura, portanto, a permitir o Aresto. Porquê? O Aresto tem 2 finalidades. Primeiro é garantir alguma coisa, portanto, previamente, ou então a posteriori. E o que se quer, portanto, aqui, se calhar, é dar garantia, tal segurança que se quer transmitir, portanto, com a aprovação do diploma, segurança jurídica e segurança até também quanto, digamos, em termos de providências cautelares. Por exemplo, se garantir, portanto, que a efetividade, digamos assim, das decisões judiciais. De modo que eu acho que trata-se de uma opção e essa opção ela pode perfeitamente ser posta em causa pelo deputado, pelos outros deputados, mas eu acho que o Governo tem também essa opção legislativa, portanto, de optar pela autonomização. O que é que se pretende? Digamos, são conceitos, são questões novas. Posso dar exemplo de situações que hoje não estão, portanto, previstas, que a nota explicativa faz essa referência, portanto, são as obrigações warrants, que tem a ver com a possibilidade do obrigacionista ser também simultaneamente acionista. Portanto, é um exemplo. Portanto, exemplos. A questão das cooperativas REGES. São cooperativas de interesse público, que ontem também aqui expliquei, que não está, portanto, é um figurino que o Código atual não abrange, portanto, seria um desenvolvimento, assim como nós iremos acompanhar, penso que no processo de elaboração do Código, toda a evolução havida relativamente às sociedades cooperativas, também nos últimos anos, para a sua modernização e adequação também em sede do Código das Sociedades Comerciais. A questão da sistematização é uma opção, mas nós acreditamos, a opção que o Sr. Deputado está a referir é uma opção, mas a nossa opção do Governo também é uma opção válida e recomendada por vários especialistas, porque o Sr. Deputado coloca a questão de consultar mais do que um código para tratar matérias similares. Mas a nossa questão também aqui, há um outro argumento que defende, digamos, a separação, pelo que apresentei ontem, a relevância das sociedades comerciais, mas também
E hoje, na prática, na utilização de livros, tem suscitado também alguma confusão em termos de interpretação, algumas dúvidas em termos de interpretação. Isto dito também por especialistas. Nós queremos é clarificação. Preferimos soluções, mesmo que tenhamos em documentos separados, mas que permita, digamos, clarificar e ter menos dúvidas na utilização desses instrumentos. E tem sido práticas também, algumas práticas lá fora, digamos que como referi, queremos também estar alinhados com as melhores práticas relativamente à legislação no que diz respeito ao comércio, práticas internacionais em termos de legislação comercial. Temos aqui também um parecer da Câmara de Comércio do Norte de Cabo Verde, que diz também o seguinte: começamos por enaltecer a louvável e oportuna iniciativa que visa modernizar a legislação comercial cabo-verdiana, dando a possibilidade de discussão de temas fundamentais à Constituição e o desempenho das empresas em Cabo Verde. Ou seja, nós aqui, de facto, vemos que é um instrumento que vem trazer a modernização, a atualização e a distinção, de facto, entre empresas, entre o Código das Empresas Comerciais e o Código das Sociedades Comerciais. E respondendo diretamente a uma mensagem de um amigo meu que enviou de Lagoa, de facto, esta lei vem trazer e vem clarificar, como disse também o Sr. Ministro, as cooperativas de interesse público que passam a ter um tratamento diferente em relação às outras sociedades. Muito obrigado. Apenas para repor um aspecto que o deputado aqui, creio que ou leu mal, portanto, ou então não sei o que aconteceu, mas o parecer da Câmara de Comércio de Sotavento diz algo diferente daquilo que o Sr. Deputado diz. Eu convido-lhe a ler, portanto, o ponto 6. Veja o ponto 6 do parecer. Na parte final, na página seguinte, a Câmara de Comércio diz assim: por tudo isso, concordando na generalidade e a nível dos princípios com as alterações e atualizações que se pretende introduzir na regulamentação das sociedades comerciais, somos de parecer que não deve ser aceite a eventual autonomização em diploma próprio, na verdade, devendo manter-se com a necessária harmonização e sistematização no livro 2 do atual Código das Empresas Comerciais, a matéria específica e referente às sociedades comerciais. Portanto, Sr. Deputado, por uma questão de honestidade, deve ler os pareceres como estão aqui, fica mal. Portanto, é isto que diz a Câmara de Comércio aqui, portanto, no seu parecer. Concordando, efetivamente, que há um movimento de autonomização que aconteceu em Portugal em 86, na verdade, separando o Código das Sociedades Comerciais, numa realidade diferente. E nós aqui estamos de facto, como disse o Ministro, estamos a acompanhar, digamos, esta evolução que se pode constatar, nomeadamente em Portugal, portanto, muito que aconteceu no passado. Mas a nossa realidade, na verdade, que é algo diferente, é com base nisso, nessa realidade, que a Câmara de Comércio deu esse parecer, entendendo que eu vou lhe facultar o parecer da Câmara de Comércio, deputado. Portanto, entendendo que não se deve fazer essa alteração, não obstante estar de acordo com a modernização que se pretende trazer através da desmaterialização, da desburocratização e portanto, de outras medidas que o Governo propõe introduzir. Obrigado. Os pareceres não são vinculativos. A Câmara do Comércio deu um parecer, respeitamos-lo. Acho que os pareceres muitas das vezes dão-nos alguma orientação, mas não são vinculativos. De modo que podemos perfeitamente aceitar esses pareceres, tomá-los, portanto, como sendo uma orientação, podemos também rejeitá-los. E isso acho que não nos vincula, de certa forma. Nós estamos sempre abertos a ouvir, até porque o Governo já se manifestou e já disse que está disponível em socializar o diploma antes de sua aprovação, de modo que eu acho que o Governo tem todo o tempo para socializar o diploma bem, com as câmaras do comércio, com, portanto, os empresários, com a sociedade civil cabo-verdiana, para que possamos, portanto, temos também até situações agora ditas em relação às cooperativas, que de certa forma dizem respeito à própria, a sociedade civil também tem um papel importante nisso, de modo que eu acho que o Governo tem um tempo suficiente para socializar o diploma e, portanto, aprová-lo
sendo certo que da outra vez também foi autorização legislativa e estamos a assumir a mesma opção que a tomada em 93. Bem, mas nós, para além de estarmos de acordo com a revisão deste diploma, nós temos que dizer que não estamos de acordo com a autorização legislativa. Já dissemos várias vezes nesta Casa Parlamentar, vamos continuar com a nossa afirmação, porque não entendemos o receio que o Governo tem em trazer o diploma para o Parlamento para debate. De forma que esta é a grande atitude ainda que o Governo não entendeu arrepiar e que nós condenamos, porque o Governo, como já dissemos várias vezes, está a seguir exatamente o caminho do Governo anterior nesta matéria e, portanto, neste aspecto nada mudou e nós chamamos a atenção mais uma vez do Governo para, em vez de, portanto, brilhar o Parlamento com a autorização legislativa, que traga os diplomas ao Parlamento para serem discutidas e debatidas aqui por todos os sujeitos parlamentares de forma clara e não, portanto, continuar a trazer a autorização legislativa, a não ser que seja uma matéria tecnicamente mesmo muito técnica. Este não é o caso. O diploma podia ter vindo ao Parlamento para nós debatermos e cada um dar a sua contribuição da forma que, portanto, entender. É sistemático e considero até legítimo, de certa parte, que o Parlamento e os deputados reclamem que, ao invés das autorizações legislativas, que o Governo traga propriamente a lei. Mas também vem sendo sistematicamente defendido pelo Governo que, quando se trata de matéria de alta complexidade, que recomenda-se, e é por nós termos esse entendimento, é que nós trazemos a questão para aprovação em sede de autorização legislativa. É, de facto, uma matéria muito complexa, muito específica e de um nível de exigência grande. E eu penso que é de estranhar que agora se questione autorizações legislativas, em especial quando nós vamos tratar de códigos. Nós estamos a falar da codificação. Nós todos temos a compreensão da complexidade que exige fazer uma codificação, exatamente por causa da interligação e da necessária sistematização que é preciso ser feita. Não se quer com isso dizer que o Parlamento não pode fazer. Quer-se com isso dizer que é uma forma mais fácil de o fazer, exatamente porque há outras formas e há outros mecanismos. Nós estamos a falar, por exemplo, só deste código, do Código das Empresas Comerciais. Estamos a falar de 560 artigos de acordo com o que temos agora, de acordo com a realidade que nós temos agora. Agora vamos imaginar que virão alterações, que é por causa disso é que vem a autorização legislativa e que tenhamos um diploma com esta complexidade. Eu penso que o que nós queremos que os senhores deputados compreendam é que naturalmente se compreende o vosso posicionamento em relação às autorizações legislativas, mas que também devem compreender as razões que têm motivado e têm justificado que o Governo traga os pedidos de autorização legislativa, principalmente quando nós estamos a falar da codificação. Toda a história do Governo, toda a história se passou desta forma. Eu não tenho memória de códigos terem sido aprovados, sim, pelo Parlamento. E depois há uma outra coisa, é preciso ter presente que, sim, se é uma faculdade do Parlamento, também é uma faculdade do Governo. Também é uma faculdade do Governo. E é nesta parte que nós queríamos que houvesse esse alinhamento. Em relação à questão dos pareceres, é de bom tom e o Governo sempre solicita e é melhor para a Casa Parlamentar que, no fundo, se tenha a opinião dos vários pareceres quando se vai legislar. Contudo, não se pode esquecer que há uma apreciação posterior a ser feita sobre os pareceres que são emitidos. Porque, na verdade, por exemplo, nós temos dois pareceres. Temos um parceiro da Câmara de Comércio de Sotavento e temos uma de Barlavento. A de Barlavento, por exemplo, não traz a questão que a de Sotavento traz. Isto não significa que a ponderação que é trazida não deve ser valorizada. Agora, não deve ser tomada como a opção que deve prevalecer, porque haverá necessariamente outros entendimentos. É da responsabilidade de quem decide
de quem, no fundo, faz a legislação, fazer a apreciação, fazer a ponderação do que é trazido nos pareceres e optar, naturalmente, assumindo a sua responsabilidade pelas opções que faz. E eu digo isso também reportando-me à questão houve uma proibição na revisão da lei em relação ao arresto para os comerciantes, ou seja, fez-se uma opção em como eles não deveriam ficar excluídos. Isto nós estamos a falar em 2015. Hoje, em 2018, está-se-nos a pedir para repensar se isso deve voltar a ser introduzido. Agora, quem é que traz a questão? Traz a questão a Câmara de Comércio. Legítimo. Agora, a questão que nós temos que aqui refletir e ponderar é se nós queremos que os credores, em relação aos comerciantes, tenham menos níveis de proteção. Porque o que é que estão a pedir, na verdade, é que, no fundo, volta a ser proibido o arresto contra comerciantes. Agora, uma pessoa que tem uma dívida ou que queira cobrar diante de um comerciante estará protegido com a proibição do arresto aos comerciantes? Por isso é que eu estou a dizer, os parceiros são sempre bem-vindos, mas compete-nos fazer o melhor aproveitamento desses parceiros, sabendo, naturalmente, não é, que as decisões políticas devem assumir um caráter generalizado e ter sob ponderação todas as questões e não só parte de uma questão. Em relação à questão da não separação dos dois códigos. Bom, a realidade que nós temos é de termos, de facto, duas realidades separadas. Eu compreendo que seja normal que se peça para não separação. O que é fundamental aqui é compreendermos que temos, e o que se pede aqui a nível desta autorização, é que temos duas vias e dois caminhos, não é? E que necessariamente é preciso alterar o Código Comercial. Agora, se a alteração pode revestir a forma de um código próprio, ou se deve-se associar as alterações ao Código das Sociedades Comerciais, isto é uma outra ponderação. O que importa aqui é o sentido que se pretende alterar e como se mudar. Eu penso que o que deve ficar para quem vai legislar é que existe esta possibilidade. Porque eu também não vejo, da minha parte, não vejo um mal em querer separar as coisas se, na verdade, são questões de natureza diferente. Porque se nós estamos a falar em relação às empresas, nós estamos a falar sobre as relações jurídicas que podem ser constituídas, estamos a falar, como, por exemplo, das várias formas de contratos que existem nesta sede, estamos a falar dos contratos de empréstimo, depósito, expedição, mandato, compra e venda, reporte, aluguel, agência, são questões das relações jurídicas que existem a nível do estabelecimento, mas não são necessariamente formas de funcionamento das sociedades comerciais. E é isso que se pretende fazer. E eram essas as informações que eu gostaria de trazer para a vossa ponderação, garantindo aos senhores deputados que o que se quer, na verdade, é fazer o melhor esforço de sistematização, de codificação, para que o aplicador da lei também possa ter um instrumento que lhe seja mais facilitador na hora de aplicar e fazer cumprir a lei. No máximo, penso que é também importante referir que isto vem no quadro de uma estratégia de reforma para a melhoria do ambiente de negócio, que passa desde a reforma do registro comercial, que também já está em curso, desde a reforma e da regulamentação da lei de insolvência, que também já demos os primeiros passos, isto com o propósito de, na verdade, permitir que Cabo Verde tenha um ambiente de negócios mais fácil e atrativo para o que nós queremos, que é a atração de investimento direto estrangeiro, como um dos mecanismos fundamentais para o financiamento da economia, pois nós todos sabemos qual é a situação que o país enfrenta e das dificuldades do acesso ao crédito que passou a ter a partir do momento da sua graduação como um país de rendimento médio. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a autorização legislativa não é adotada como, naturalmente e legitimamente, como uma opção do Governo. É uma matéria que consente que se faça desta maneira. Não há nenhum problema. O que nós estamos a questionar é do ponto de vista político. Portanto, se efetivamente não teríamos muito mais a ganhar aprovando o documento aqui no Parlamento. É evidente que é um código complexo, mas eu queria lhes recordar também que outros códigos complexos já foram aprovados aqui neste Parlamento. Sem reportar a leis que exigem maioria qualificadas, o Parlamento já aprovou o Código Tributário e vários outros códigos. Portanto, é uma questão
de se aprovar na instância adequada, que serão as comissões especializadas, mas o Parlamento já aprovou os códigos e, portanto, uma opção, esta não é justificativa para que os códigos não sejam aprovados aqui no Parlamento. Não é, seguramente. Mas nós respeitamos a opção do Governo. Portanto, efetivamente, é possível fazer da forma como está a fazer, o Governo tem esta opção, entende-se. Nós estamos a contestar esta opção, entendendo que fazendo aqui no Parlamento nós teríamos melhores condições para um debate mais aturado e para ver, digamos, maior socialização e envolvência de todos, inclusivamente dos cabo-verdianos, que acompanham os trabalhos parlamentares pelas vias que nós sabemos. Segundo aspecto, quanto aos pareceres. A senhora Ministra falou agora do parecer da Câmara de Comércio do Barlavento. É um parecer que nós não temos. Infelizmente, ou felizmente, o Governo tem outros recursos e não partilha, portanto, estes recursos com o Parlamento. Nós aqui temos o parecer da Câmara de Comércio de Sotavento, que, como disse há bocado, explicitei, portanto, aquilo que vem no parecer. Mas os pareceres, efetivamente, não são vinculativos, mas são obrigatórios. E se são obrigatórios, é porque têm alguma razão para serem obrigatórios. Senão também seriam facultativos. Portanto, se são obrigatórios é porque faz sentido, na verdade, ouvir a opinião dos principais destinatários, em princípio, portanto, da ação do Parlamento, quando legisla. Portanto, nós não devemos desvalorizar os pareceres que nós solicitamos, e as entidades dão o seu trabalho de estudar o documento e emitirem um parecer. Nós aqui, portanto, desvalorizamos. Eu não creio que seja este o melhor caminho. Portanto, respeita-se, o parecer não é vinculativo, mas sendo obrigatório, é nosso dever ler e levar em consideração os pareceres. Senão não faz sentido pedir, porque dão também trabalho. Mas, terminando, Sra. Ministra, a questão, portanto, do arresto, nós trazemos a questão do arresto. Sabemos que esta questão foi alterada no Código de Processo Civil em 2015. Mas é facto também que esta matéria consta de uma agenda, na verdade, que foi elaborado, em princípio, por este Governo, não é? Com as câmaras de comércio, visando justamente a reforma do quadro da política industrial em Cabo Verde. Portanto, o Governo assumiu esse compromisso. Há uma agenda e a Câmara de Comércio faz menção a este aspecto. Há uma agenda e o Governo vem alterar um diploma importante. Não, portanto, a questão que se coloca é se vai ou não, neste momento, tocar uma matéria que consta da agenda. Desta agenda para alteração. É a Câmara do Comércio do Sotavento que suscita essa questão e nós estamos aqui a colocar. Obrigado. O Sr. Deputado disse bem que em matéria de 2/3 tem sido este hábito. Penso que, como disse, o próprio deputado consegue distinguir como é que tem sido a prática parlamentar em relação à aprovação dos códigos e em relação às autorizações legislativas. Penso que é óbvio. Também eu fui clara em relação à valoração sobre os pareceres. Sendo obrigatórios ou não, a verdade é que o Governo pede sempre, sendo ou não obrigatórios. E pede exatamente porque quer legislar da melhor forma. Como eu disse, naturalmente, que serão considerados, porque é para isso que são pedidos. Agora, naturalmente, nem tudo o que é trazido pode ou deve ser absorvido. É isso que eu disse. E eu penso que o Sr. Deputado há de compreender que existe alguma razão, pede-se o parecer sim, emite-se uma opinião num determinado sentido, mas, no fundo, quem é o responsável depois pela política é quem faz a aprovação da lei. E então não se pode, quando se vai fazer a aprovação da lei, considerar só esses pareceres e não considerar os outros aspectos. É isso que eu trouxe à consideração do Sr. Deputado, para dizer que, naturalmente, a Câmara de Comércio tende a apontar essa questão, mas para ter como contrapeso como é que fica a questão dos credores. É isso que eu lhe trouxe e é essa formulação que eu quis que compreendesse. Sim, são solicitados os pareceres, como eu disse, muitas das vezes nem são obrigatórios, mas tem sido postura do Governo solicitar exatamente para melhor conceber, mas a melhor concepção não significa necessariamente que se tenha que traduzir para a lei tudo quanto é o conteúdo do parecer. E isto são questões de opções políticas que competem, como é natural, aos políticos. Em relação à questão da política industrial e em relação à questão do arresto, eu penso que o parecer também faz referência à eventual alteração do Código de Processo Civil. Não é nesta sede, não é nesta matéria que esta questão vai ser resolvida, não é? Agora, a referência que eu fiz
não é por acaso. O Sr. Deputado terá compreendido porque é que eu lhe disse que foi aprovado o decreto legislativo em 2015 e se há uma mudança de entendimento e se, no fundo, considera que deve-se voltar ao que era em prejuízo daquilo que é garantia dos credores. Obrigada. Senhora Ministra, confesso que eu tenho dúvidas que esta matéria seja, inclusive, matéria, portanto, porque eu não vejo como matéria reservada à Assembleia, em termos de reserva, relativamente reservada à Assembleia Nacional. Eu tenho dúvidas. Parece-me a mim que, inclusive, é uma matéria da competência do Governo. E se nós olharmos, por exemplo, para legislação comparada, vamos ver aquilo que é a nossa principal fonte, que é Portugal. Por exemplo, o Código das Sociedades Comerciais portanto, é decreto-lei. É um decreto-lei. Pensamos que o Governo tomou uma opção de política legislativa. Estamos certos que o Governo não tomou esta opção apenas centrado sobre si próprio, ouvindo os diferentes intervenientes na matéria, ouvindo técnicos. Há sempre opções possíveis entre manter-se o Código das Empresas Comerciais e reformular a parte relativa às sociedades comerciais, ou termos, por uma questão de clarificação, mantermos o Código das Empresas Comerciais e termos a matéria relativa às sociedades comerciais num código à parte. Nós pensamos que o Governo está aqui a partilhar as grandes questões relativas à vida das sociedades comerciais, ao funcionamento da nossa economia, tendo em conta o papel fundamental que as sociedades comerciais exercem no nosso dia-a-dia, no fortalecimento da economia, mas, como disse o colega João Gomes, também concordamos que o Governo terá trazido o pedido de autorização legislativa para evitar, eventualmente, possíveis diferentes nesta matéria, porque o Código das Empresas Comerciais, o anterior, foi aprovado por um decreto legislativo mediante a autorização legislativa. Mas se formos ver os artigos da Constituição da República, que definem quais são as matérias de competência relativamente reservada da Assembleia Nacional, em relação às quais o Governo tem de pedir autorização legislativa, isto é, não pode legislar diretamente, a não ser mediante a concessão de autorização legislativa, esta matéria, com o devido respeito, não nos parece constar do rol dos artigos que exigem autorização legislativa. O Governo está a ir nas empresas comerciais e está aqui a partilhar com a Assembleia Nacional estas importantes questões. Até porque tenhamos em conta que o Código das Sociedades Comerciais em Portugal é aprovado por um decreto-lei. Mas o Governo terá andado bem trazendo o pedido de autorização legislativa, porque o anterior Código das Empresas Comerciais foi aprovado num contexto diferente, mediante um decreto legislativo, isto é, uma lei emitida ao abrigo de uma autorização legislativa. Vamos passar de imediato à apresentação do diploma na especialidade. A palavra para o Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. No uso da faculdade conferida pela linha B do número 1 do artigo 204 da Constituição, o Governo submete à Assembleia Nacional a seguinte proposta de lei. Artigo 1º, objeto. É concedida autorização legislativa ao Governo para proceder à alteração ao Código das Empresas Comerciais, aprovado pelo Decreto Legislativo número 3/99, de 29 de março, bem como para proceder à aprovação do Código das Sociedades Comerciais. Obrigado. Esse artigo fica para ser aprovado no fim. Passamos de imediato ao artigo 2º, sentido e extensão. Artigo 2º, sentido e extensão. Ponto 1. No âmbito da alteração do Código das Empresas Comerciais, a autorização conferida pelo artigo anterior tem o sentido e a extensão seguintes. A linha A. Proceder à alteração do Código de Empresas Comerciais, simplificando os controlos de natureza administrativa, eliminando os atos e práticas registrais e notariais que não importem um valor acrescentado, incluindo a obrigatoriedade de existência dos livros da escrituração mercantil nas empresas e, correspondentemente,
a imposição da sua legalização nos conservatórios do registro comercial. Vamos ler todo o artigo e aprovar o artigo. A linha B, atuar no domínio da autenticação e do reconhecimento presencial de assinaturas em documentos, bem como a admissibilidade de documento estrangeiro emitido na forma aceite no país de origem. A linha C, adotar na legislação comercial nacional formas de representação e mandato comercial mais flexíveis e eficientes, tendo em conta a nossa realidade insular, sem, no entanto, comprometer a segurança jurídica dos atos. A linha D, eliminar na prática comercial os atos e práticas que não acrescentem valor, reformulando procedimentos e criando condições para plena utilização e aplicação de sistemas informáticos, sempre com a garantia da segurança jurídica e da legalidade. A linha E, modernizar as referências contabilísticas e as práticas de prestação de contas em consonância com as novas normas contabilísticas do país, obedecendo ao princípio de maior prudência na administração das empresas. A linha F, harmonizar o texto, a redação e a sistematização dos artigos, bem como o conteúdo do próprio Código das Empresas Comerciais com o de restante sistema jurídico, incluindo disposições pertinentes do Código Civil, do Código da Recuperação e da Insolvência e de outras leis pertinentes aprovadas posteriormente ao Código das Empresas Comerciais. Ponto 2. No âmbito da aprovação do Código das Sociedades Comerciais, a autorização conferida pelo artigo anterior tem o sentido e extensão seguintes. A linha A, consubstanciar num único diploma legislações que regulam especificamente as sociedades comerciais. A linha B, flexibilizar o montante de capital social mínimo exigível para estabelecimento das empresas por forma a ou adotar as recomendações de melhores práticas internacionais. A linha C, rever a matéria da dissolução de entidades comerciais e modificar o regime da fusão e cisão de sociedades, tornando-a mais simples. A linha D, desenvolver o regime aplicável aos consórcios e agrupamentos complementares de empresa. A linha E, adotar as referências contabilísticas e as práticas de prestação de contas em consonância com as novas normas contabilísticas do país, obedecendo ao princípio de maior prudência na administração das empresas. A linha F, modernizar as regras aplicáveis aos diferentes tipos de sociedade, inclusive reforçando a responsabilização da administração nos atos que lhe competem, incluindo no processo de prestação de contas, e flexibilizando as práticas que constituem um custo significativo e, em muitos casos, incomportável para alguns tipos de sociedade. A linha G, restringir por forma a salvaguardar as sociedades comerciais perante eventuais variações negativas da atividade social, a distribuição antecipada de montante total distribuível do lucro já realizado no exercício em curso, assim permitindo que o juízo sobre a existência de lucros distribuíveis tenha por base a atividade desenvolvida pela sociedade ao longo de um determinado período. A linha H, introduzir alguns novos conceitos, nomeadamente o das obrigações com direitos de subscrição de ações, também designadas obrigações com warrants, que têm um direito inerente à subscrição de ações, em princípio destacável, cujo exercício não determina a extinção das obrigações. A linha I, rever o regime de exceção do Estado enquanto acionista, eliminando a exclusão da aplicabilidade da limitação de votos ao Estado. A linha J, regular a matéria dos conflitos de interesses societários, cada vez mais um dos aspectos mais importantes na prática empresarial, com reflexos na jurisprudência, no tratamento doutrinário a nível internacional e na intervenção legal. A linha K, regular o voto por correspondência enquanto instrumento jurídico importante no incentivo à participação dos acionistas na vida da sociedade. A linha L, alterar nas sociedades anónimas algumas normas por forma a clarificar ou permitir maior eficiência e segurança comercial, designadamente ponto I,
clarificar que a Assembleia Geral possa deliberar por maioria dos votos emitidos, ou seja, por maioria simples, como sucede na generalidade dos sistemas jurídicos societários. 2i. Introduzir uma nova regra destinada a flexibilizar a deliberação em segunda convocação, de forma a que a sociedade não fique refém dos acionistas ausentes. A linha M. Atualizar a legislação societária nacional aos desenvolvimentos ocorridos na temática da governança das sociedades nos últimos anos, de forma a adaptar os modelos societários previstos no atual Código das Empresas Comerciais. A linha N. Definir regras que regulam com segurança jurídica o necessário aproveitamento das novas tecnologias da sociedade da informação em benefício do funcionamento dos órgãos sociais e dos mecanismos de comunicação entre os sócios e as sociedades. A linha O. Incluir as redes cooperativas, sociedades cooperativas de interesse público, normalmente constituídas ou participadas pelo Estado, enquanto importante instrumento de dinamização económica e de prossecução do interesse público. E a linha P. Fortalecer a proteção dos sócios minoritários, com destaque para os seguintes aspectos. Ponto I. Maior responsabilização dos administradores e membros dos corpos gerentes em prejuízo dos sócios minoritários. Ponto 2i. Maior divulgação de informação relevante aos sócios minoritários, de modo a criar transparência e proteção às partes relacionadas. E, ponto 3i, aumento da obrigação de divulgação de informações nos relatórios anuais e de realização de auditoria externa. Obrigado, Sr. Ministro. Pergunto se existe alguma objeção com relação ao artigo 2º. Não havendo, o artigo fica aprovado. Artigo 3º, duração. A presente autorização legislativa tem a duração de 180 dias. Obrigado. A objeção? Aprovado. Agora vamos para o primeiro artigo. Alguma objeção com relação ao primeiro artigo? Não havendo, aprovado. Artigo 4º. Entrada em vigor. Artigo 4º, entrada em vigor. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Objeção? Aprovado. E vamos de imediato passar à votação final global do diploma. Quem vota a favor do diploma? Em discussão. Obrigado. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Obrigado. Senhores deputados, anunciamos o resultado da votação. A proposta do Governo, de pedido de autorização legislativa, foi aprovada com 33 votos a favor, sendo 30 do Movimento para a Democracia e 3 da União Cabo-Verdiana e 2, com 32, eu ratifico. Queria só esclarecer. A favor com 33 votos, como tinha dito anteriormente, sendo 31 do Movimento para a Democracia e 2 votos da UCID. E abstenção 23 votos do PICV. A proposta foi aprovada. Impõe-se sublinhar que esta Casa Parlamentar, ciente da magnitude estratégica deste processo, havia concedido ao Governo, nos termos da Lei nº 36/2018, de 6 de julho, uma autorização legislativa nos moldes semelhantes a este que ora se propõe. Infortunadamente, atendendo à estrutura colossal
dos códigos em menção e o trabalho de fundo que, entretanto, tinha de ser desenvolvido e, por razões de ordem técnico-jurídica de antemão não previsíveis, o prazo da referida autorização legislativa acabara por revelar-se algo insuficiente. De qualquer das formas, a autorização legislativa, então concedida, acabou também por mostrar-se desajustada perante os desenvolvimentos últimos deste processo, porquanto, a uma dada altura, entendeu o Governo que, face às alterações profundas a ser operadas ao Código das Empresas Comerciais, fazia e ainda faz mais sentido aprovar um Código Comercial ex-novo. Relativamente ao Código Comercial, pretende-se retirar toda a legislação pertinente às sociedades comerciais, passando este a legislar apenas a parte geral concernente às empresas comerciais. Nesta parte geral, propõe-se sistematizar, modernizar e harmonizar os seus dispositivos em consonância com a legislação atual, bem como com as melhores práticas internacionais comerciais. Propõe-se modificar o regime da dissolução, fusão e cisão de sociedades, tornando-o mais simples e em harmonia com a legislação vigente, inclusive com o novo Código de Recuperação e Insolvência de Empresas. Concede-se relevância aos princípios fundamentais do direito comercial e que entroncam na Constituição da República, fazendo a ligação necessária entre a atividade comercial e as normas fundamentais do exercício da atividade económica assentes da Constituição, como a liberdade de iniciativa privada, o direito à propriedade privada e os objetivos constitucionais do Estado. Por outro lado, pretende-se abordar a matéria da dissolução das entidades comerciais, sua liquidação e extinção. Pretende-se regular e desenvolver o regime dos contratos comerciais, não só regulando os contratos que constam do Código Comercial de 1888, em vigor, como regular os contratos que a prática e os usos do comércio vêm adotando nas relações e operações comerciais, prevendo-os como contratos nominados e estabelecer o essencial do seu regime jurídico. Integra-se ainda no direito comercial, e ainda que seja para remissão para legislação especial, a matéria da concorrência e da propriedade industrial, do contrato de transporte aéreo e marítimo, do contrato publicitário, do contrato bancário, do contrato financeiro, do contrato de seguro, do título de crédito, da bolsa e suas operações, por último, como regime geral os cartões de crédito. Quanto à necessidade de criação de um Código de Sociedades Comerciais em separado, contrariamente à panorâmica empresarial em 1999, onde a maioria das empresas operava em nome pessoal, a evolução da prática comercial vai no sentido da operacionalização através de sociedades comerciais. Este é também o trajeto evolutivo internacional, conhecendo as sociedades comerciais tal relevância que se justifica a elaboração de um Código de Sociedades Comerciais próprio. Pretende-se que as sociedades comerciais conheçam no novo Código uma orientação também mais moderna, voltada para a sua eficácia, celeridade e segurança jurídica, consentânea com as práticas modernas de doing business, mais concretamente, reforçar a responsabilização da administração com a consagração da regra de boa governança por parte da administração, de maior regulação dos conflitos de interesse entre a administração e a empresa, de maior proteção do direito de informação por parte dos sócios, do reforço dos direitos dos sócios minoritários, da imposição normativa de órgãos de fiscalização quando o volume de negócios e o tamanho da empresa o determinem, do reforço da prestação de contas, da maior responsabilização dos órgãos fiscais e dos órgãos deliberativos. Pretende-se eliminar burocracias desnecessárias, tal como a possibilidade de dispensa da escrituração dos livros da sociedade e a possibilidade de dispensa do seu registro junto às conservatórias de registro comercial, a eliminação de todos os atos contabilísticos extemporâneos com a vigência dos novos códigos contabilísticos, a possibilidade de utilização do correio eletrónico e vias de comunicação telemática, lá onde seguro e eficaz. Nesta senda, estando hoje mais do que consolidadas
as condições técnico-jurídicas para, dentro do prazo fixado, emitir os consequentes decretos legislativos, o Governo submete à apreciação da Assembleia Nacional o presente pedido de autorização legislativa de revogação do Código das Empresas Comerciais e do Código Comercial de 1888 e, concomitantemente, aprovação de um novo Código Comercial e um Código das Sociedades Comerciais. Efetivamente, a primeira comissão analisou esta proposta de lei, a proposta de lei que concede autorização legislativa ao Governo para proceder à aprovação de um novo Código Comercial e do Código das Sociedades Comerciais. Na primeira comissão, Sr. Presidente, nós concluímos que, portanto, o presente diploma reúne as condições para ser agendada e discutida. No entanto, nós temos que alertar a mesa e ao plenário pelo estatuído no número 2 do artigo 182 da Constituição da República, que estipula que as leis de autorização legislativa não podem ser utilizadas mais do que uma vez, sem prejuízo da sua utilização parcelar. E nós sabemos que, em maio de 2018, portanto, o Governo tinha apresentado uma proposta de lei que concede autorização legislativa para rever o Código das Empresas Comerciais e aprovar o Código das Sociedades Comerciais. Posto isto, nós entendemos que a proposta está em condições de ser analisada e debatida. Bom, esta iniciativa, de acordo com a apresentação feita por Sr. Ministro, na sua fase inicial e agora também da menção feita pelo relator da Comissão Especializada, nós podemos constatar que foi já objeto de uma autorização legislativa. Na verdade, que o Governo considerou que, portanto, o tempo se revelou insuficiente face ao trabalho que tinha em mente empreitada que se propôs desenvolver, e também diz que há algumas atualizações, há inovações que pretende introduzir. Seja como for, que, Sr. Presidente, eu creio que assim sendo suscita-nos um problema, que é o seguinte: portanto, a autorização legislativa concedida pela Assembleia Nacional ainda mantém-se em vigor. Não é, Sr. Ministro? Eu queria ter... Caducou? Esta é uma questão central que eu gostaria de ser esclarecido. Porque exato, ao que parece, nós precisamos ser esclarecidos se efetivamente a autorização anteriormente concedida pelo Parlamento ao Governo para legislar, na verdade, para legislar sobre esta matéria do Código de Sociedades Comerciais, do novo Código Comercial, se está ou não, se caducou ou não. É um esclarecimento que gostaríamos de ter antes de um pronunciamento mais... Obrigado, Sr. Deputado. É que este diploma, portanto, volta ao Parlamento pela segunda vez. Pelas informações, portanto, que nós temos, após a primeira aprovação, portanto, aqui, com votos de abstenção do PICV, o diploma foi submetido ao Sr. Presidente da República, que pediu, portanto, uma fiscalização ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tomou a decisão, não encontrou inconstitucionalidade. Entretanto, o Presidente da República devolveu o diploma. Portanto, nós gostaríamos de saber qual é a razão da devolução deste diploma por parte do Sr. Presidente da República e se os argumentos, os fundamentos que o levou a devolver o diploma, portanto, já foram sanados. Muito obrigado. A nível da primeira comissão, fizemos um debate em relação a esta matéria. E nós entendemos que, por se tratar de uma iniciativa nova, porque o Governo trouxe agora uma iniciativa nova, não se está a repetir, porque a lei proíbe, neste caso, o 182, número 2, portanto, proíbe a autorização legislativa, uma mesma autorização, sobre o mesmo objeto, digamos assim, da autorização legislativa. E nós dissemos, portanto, em sede da primeira comissão, em como íamos fazer referência que o número 2 do artigo 182 fala que as leis de autorização legislativa não podem ser utilizadas
mais do que uma vez, sem prejuízo de sua utilização parcelar, e que não se aplicaria à presente situação. De modo que eu queria deixar isso, porque foi a discussão que fizemos a nível da primeira comissão. E trouxeram-me agora o relatório, eu assinei o relatório sem ter visto este pormenor. Eu gostaria de consensualizar essa questão com os colegas deputados que fazem parte da primeira comissão, que não foi essa a decisão saída da primeira comissão. De todo modo, eu tenho sempre este princípio de preservar a minha comissão, a comissão que eu presido. Então, era pedir ao Sr. Presidente, portanto, se calhar que suspendêssemos a sessão, que a primeira comissão, portanto, fizesse que, a nível da primeira comissão, debruçássemos de novo, já agora com a presença do deputado João Batista Pereira, que ele não esteve naquela reunião, para que pudéssemos, portanto, ter uma decisão da primeira comissão, porque também eu não quero aqui que seja, portanto, posta em causa a decisão da primeira comissão, de que eu faço parte, que o deputado João Batista faz parte, que o deputado Alter, o deputado Aver, a deputada Filomena, o deputado Hélio Sanches, também, entre outros, fazem parte. Eu gostaria era de pedir ao Sr. Presidente esse entendimento. Sendo certo que o 182 fala, portanto, da prerrogativa do Governo pedir, portanto, a prorrogação. E não houve pedido de prorrogação, porque, na verdade, houve constrangimentos, que o Sr. Ministro bem disse há bocadinho, que, portanto, tem a ver com complexidade e com quase que todos nós soubesse. Isso acho que é público, que o Sr. Presidente da República chamou a atenção da necessidade em como, nos termos legais, ele precisaria de 30 dias para analisar e apreciar o diploma. De modo que, para evitar mal-entendidos, eu estou a chamar esta atenção, preservando sempre a comissão a que eu presido. Obrigada. Senhora Deputada Joana Rosa, Presidente da Primeira Comissão, eu fiquei com o entendimento que apenas íamos alertar a mesa e a plenária pelo número 2 do 182. Esse entendimento que eu fiquei, talvez eu tenha compreendido mal. Não, eventualmente, há pessoas que podem ter o entendimento que é a mesma matéria, outros que é uma matéria diferente, âmbito diferente. Eu fiquei, portanto, na reunião que nós fizemos, que a obrigação da nossa comissão apenas seria alertar para o número 2 e não decidir se é ou se não é. Portanto, e aliás, eu na conclusão disse que a primeira comissão concluiu que a lei reúne as condições para ser discutida e analisada pelo plenário. É só para deixar esse esclarecimento. O deputado Walter Ever, não houve erro da parte dele. Erro partiu do técnico parlamentar que preparou o relatório, porque nós ficou ciente qual seria, portanto, o posicionamento da comissão. E pelo menos eu assinei o relatório agora, há menos de meia hora. Eu não tive o cuidado de ler o relatório, e o deputado também. De modo que eu fui ver, não há nada, não há má fé da parte dele, fomos, na verdade, atraiçoados, de certa forma, pelo técnico parlamentar, que se calhar também não deve ter-se apercebido bem da discussão que fizemos. Também eu tenho que preservá-lo de certa forma, de modo que houve esse pequeno equívoco. Obrigada. Em primeiro lugar, eu considero que não é muito justo responsabilizar os técnicos que não têm direito à resposta, a reagir aqui na Assembleia, na plenária da Assembleia Nacional. A partir do momento que a Comissão assuma as propostas técnicas, a responsabilidade é da própria Comissão. A responsabilidade não pode ser imputada aos técnicos. Aí acho que fica mal, e nós, enquanto decisores, enquanto parlamentares, devemos preservar também os serviços daqueles que não podem reagir aqui na sede do Parlamento. Eu até porque fiz questão de dizer que eu tenho que preservar a primeira comissão e o técnico também que elaborou o relatório, que deve ter sido um engano. E eu acho agora que explorar a situação, como é já, isso é timbre do deputado Rui Semedo, já agora permita-me dizer-lhe isso, que ele procura a mínima brecha para atacar e para tentar criar
coisa. Todo mundo sabe disso. Para dizer que não há nada de mal em relação a esta matéria, eu estou a reconhecer, enquanto Presidente da Comissão, que o relatório assinado por mim e pelo relator Walter Évora, que houve um lapso, portanto, porque eu assinei o relatório há menos de 30 minutos, eu não vi esta parte, não tive o cuidado de ver esta parte em relação a esta matéria discutida e consensualizada. Portanto, se alguém quiser tirar algum proveito para expor alguma coisa, para explorar alguma situação, que tire o cavalinho da chuva. Porquê? Porque não se está a pôr em causa ninguém. Pelo contrário, eu sempre, como Presidente da Comissão, tenho procurado, portanto, salvaguardar a imagem da Comissão, e o que eu fiz foi assumir que nem eu, enquanto Presidente, nem o relator, vimos, portanto, que esta questão tinha ficado da forma como ficou e que terá havido um erro do técnico parlamentar. A deputada Joana Rosa já me acostumou com esta repetição. E pode-se consultar a ata que ela já disse infinitamente esta questão que é do meu timbre. Portanto, a deputada Joana Rosa já me colocou um timbre. Eu agradeço que me tenha colocado o timbre, mas eu chamo a atenção da senhora deputada Joana Rosa para também controlar as suas afirmações. Porque ela é que disse que foi atraiçoada pelos técnicos. Portanto, ela recebeu uma contribuição, analisou a contribuição, assinou a contribuição e vem aqui publicamente sacrificar os técnicos. Isso é que eu não admito, porque esta sim é uma traição. Aproveitar uma oportunidade que ela tem... Senhor deputado, vamos centrar... Estou a interpelar a mesa, interpelação à mesa. Vamos... O senhor deputado está a interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Não está a interpelar a deputada Joana Rosa. A deputada Joana Rosa falou de todo o timbre e eu fiquei timbrado, sem nenhuma reação do senhor Presidente. Mas, senhor Presidente, esta é a responsabilidade da mesa, de considerar, de defender os funcionários desta casa. Porque os funcionários, os técnicos desta casa foram colocados mal. E o Parlamento não pode fazer isso. O Parlamento não pode fazer isso. Agora, traição, controlar suas afirmações, o senhor sabe que eu não falo as coisas que o senhor fala. O senhor, como disse, vou continuar a dizer, é conhecido. Lá fora e em toda parte. Portanto, eu não vou repetir aquilo que eu disse. Agora, traição, eu nunca faço traição às pessoas. O técnico parlamentar eu defendi o técnico parlamentar. Eu disse que ele deve ter havido algum engano da parte dele na preparação do relatório. E quem assina o relatório é a Presidente e o relator. Primeiro é o relator quem assina, porque o relator quem deveria, portanto, fazer a revisão do relator. E ele foi traiçoado, tal como eu, por esta questão, porque eu também não li o relatório. Mas dizendo, Sr. Presidente, que eu gosto de assumir as minhas responsabilidades. Eu não vou deixar o deputado Rui Semedo para vir defender-me, que eu sei que ele, a mínima oportunidade que ele achar, ele tenta fisgar, como ele sabe. E muito bem, de modo que da parte dele pode estar descansado. Eu não vou respondê-lo mais. Senhora deputada, vamos exigir a interpelação. Eu acho que não há necessidade de suspender, uma vez que aqui há um equívoco, porque efetivamente o que na apresentação que eu fiz referência a isso, um novo pedido. Esse é um novo pedido de autorização legislativa no objeto e na extensão. E no objeto, o pedido de autorização legislativa anterior era de alteração ao Código das Empresas Comerciais e criação de um Código das Sociedades Comerciais. O objeto deste pedido é revogação do Código das Empresas Comerciais, revogação do Código de 1888 que fiz referência, criação de um novo Código Comercial e um Código de Sociedades Comerciais. Estamos entendidos? Houve alteração no objeto. E na extensão, o Sr. Deputado pode ver também as linhas H, I, J, K e L, precisamente refletem essas alterações e podemos ter a oportunidade, na especialidade, de apresentar.
também há uma confusão. Nunca houve dúvidas da parte do Presidente da República relativamente à constitucionalidade do conteúdo. Basta ler o acordo publicado do Tribunal Constitucional. A dúvida era referente à constitucionalidade orgânica. Ou seja, o Presidente da República tinha dúvidas se as matérias eram competências reservadas da Assembleia Nacional. Portanto, era só isso, porque, como sabe, a autorização legislativa só é concedida ao Governo em matérias da competência reservada da Assembleia Nacional. Mas, evidentemente, que essa parte foi concluída, que não havia inconstitucionalidade orgânica. Quanto à devolução, já aqui foi também dita pela deputada Joana, é mais do que público, o Governo aprovou a anterior autorização dada, aprovou os decretos legislativos no prazo concedido ao Governo. Mas, infelizmente, nós também entendemos, contrariamente a situações que temos em outros países, direitos comparados, direitos semelhantes ao nosso, onde o prazo é concedido ao Governo, mas temos na nossa imposição constitucional e regimental a data de publicação como data limite do prazo. E, por efeito, o Presidente da República também necessita de tempo para a apreciação do diploma e sua promulgação. Daí o prazo concedido foi insuficiente, como referi na minha apresentação. Nós estamos aqui perante o pedido de uma autorização legislativa que respeita todos os termos legais. Senhor Presidente, nós estamos aqui a pedir, portanto, uma autorização legislativa, tendo em atenção que, por razões de prazo, como o Sr. Ministro esteve a explicar, o diploma foi devolvido por questões de prazo que a própria Presidência da República tinha necessidade para avaliar iniciativa legislativa composta por 1.008 artigos, devolveu. E, por causa disso, o Governo entendeu por bem vir pedir uma nova autorização legislativa. Sr. Ministro, o Sr. Ministro vem, de facto, dizer que nós estamos perante um novo pedido de autorização legislativa, através da qual o Governo pretende proceder à aprovação do novo Código Comercial e do Código das Sociedades Comerciais. Aceitamos, porque, na verdade, ainda que isso possa representar apenas, enfim, uma forma de contornar o problema, porque aqui o fundamental não é a epígrafe, não é o assunto que o Ministro diz que está aqui e que vale. O que vale é o conteúdo. O que vale, efetivamente, é o conteúdo, e, nesse aspecto, não temos tempo suficiente nesta fase para ir aos aspectos do conteúdo e ver se efetivamente se trata de uma coisa nova ou se é de outra matéria, naturalmente com uma nova roupagem. Mas, aceitando que se trata de uma iniciativa nova, Sr. Ministro, então nós temos que admitir que esta iniciativa não foi objeto de audição e de pareceres. Porque os pareceres que foram distribuídos aqui na Assembleia Nacional, quando da discussão da autorização legislativa de 2018, na verdade, portanto, esses pareceres versavam sobre essa tal iniciativa que não foi aproveitada. Portanto, se o Governo assume agora que tem uma nova iniciativa, na verdade, e que pretende, vai mais além e mais a fundo, então seria desejável termos aqui o parecer das câmaras de comércio como se fez de outra vez. Na verdade, Sr. Ministro. E definitivamente nós temos que concordar em como esta matéria concretamente tem que ser definitivamente melhor organizada, programada e trazida para sair de vez, portanto, de calha. Porque já é a segunda vez que vem, portanto, com problemas. Admitimos que seja uma nova iniciativa. Não se trata de uma prorrogação da outra, que a Constituição permite. Trata-se de uma nova, em tratando-se de uma nova, na verdade, com uma nova extensão,
com um novo objeto, na verdade, com a profundeza que pretende, então esta iniciativa carece de pareceres e deviam existir esses pareceres, e o Governo está aqui a legislar, ao invés de trazer ao Parlamento esta iniciativa para nós legislarmos aqui, na verdade, para os cabo-verdianos também poderem acompanhar. O Governo não traz ao Parlamento, traz uma autorização legislativa e também não traz, portanto, aquilo que são os pulsares daqueles que no dia a dia lidam com a matéria. Só tem, pelo menos, o parecer das câmaras de comércio, como se fez da outra vez. Portanto, também, Sr. Ministro, há uma questão que não resisto a colocar nesta fase. Nós temos aqui na sala, portanto, eminentes parlamentares que conhecem bem o nosso quadro jurídico. Eu queria lhe perguntar, tendo em conta aquilo que dispõe a Constituição no artigo 182, número 2, dizendo que as autorizações só podem incidir sobre matérias de competência relativamente reservadas da Assembleia Nacional. Tendo em conta esta norma, eu apenas queria saber, quando olhamos para o 177, onde se regula a matéria que tem a ver com competência relativamente reservada da Assembleia Nacional, se me pode especificar exatamente em quais linhas do 177 esta matéria está integrada, para poder esclarecer se efetivamente se esta matéria carece de uma autorização legislativa ou se o Governo poderia ter já moto próprio legislado e tendo concluído já este processo sozinho, sem necessidade de vir ao Parlamento. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, queria só informar ao Sr. Deputado e ao plenário, como teria informado no início, a primeira e terceira comissão receberam em audição a Câmara Comercial de Barlavento e a Câmara Comercial de Sotavento. E é na sequência dessas audições é que os pareceres foram elaborados. Portanto, isto para repor... Sim, agora. Portanto, para repor o que se fez. Sr. Ministro da Indústria, para uma intervenção. Tenha bondade. Sr. Presidente, portanto, respondendo também muito rapidamente, primeiro para a parte final da intervenção do Sr. Deputado João Batista, está claro que basta ler o acórdão do Tribunal Constitucional. As matérias que estão aqui a ser propostas são matérias que, no desenvolvimento do diploma do decreto legislativo, interferem com a área da liberdade e garantia. Portanto, é a parte essencial. Daí até o Tribunal Constitucional considerou que o Governo agiu e bem, existente, digamos, nas fronteiras das competências reservadas e não reservadas. Portanto, isso é existente, digamos, nas fronteiras das competências reservadas e não reservadas. Portanto, essa é a parte que enquadra de uma forma geral todas as linhas. Significa que mesmo as matérias, aqui nas linhas, em termos de sentido que eu referi, que trouxemos agora, o Governo podia, mesmo no anterior autorização legislativa, desenvolver. Não há aí para a questão das consultas, que eu penso que a autorização legislativa é um novo pedido de autorização legislativa. Pode ser só a mesma matéria, mas é um novo pedido de autorização legislativa. O que é que aqui estamos a proporcionar? Ao desenvolvermos o sentido com mais linhas, estamos a proporcionar à Assembleia mais informações complementares para controlar, para o exercício do controle político da autorização que concede. Mas as fronteiras externas é claramente a extensão e o objeto. Aí podemos concordar que o Governo tem essa baliza para legislar sobre essa matéria nesse domínio. Aquilo que nós, infelizmente, mantivemos, Sr. Ministro, tem a ver com os pareceres. E aqui, permita-me, Sr. Presidente, que eu reponha, ou pelo menos que a Presidente da primeira Comissão, porque ficou a ideia de que as câmaras teriam sido ouvidas agora, mas enquanto membro da primeira Comissão não me consta que eu tenha recebido qualquer convocatória para esse efeito. Portanto, esta audição não creio que terá acontecido agora. Portanto, só para repor este facto, que não houve esses pareceres agora, não foram ouvidos. Os pareceres vieram de maio de 2018. Portanto, são pareceres referentes à iniciativa do ano passado.
Portanto, o Governo pretende avançar numa matéria que considera importante, e nós também achamos que é importante, mas, infelizmente, portanto, está claramente aqui a fechar-se, na verdade, porque poderia perfeitamente ouvir, efetivamente, e permitir que o Parlamento estivesse em condições de debater esta matéria com elementos que possam vir, nomeadamente das câmaras de comércio, e isto, portanto, não está a acontecer, Sr. Ministro. De modo que nós reconhecemos que há, efetivamente, quando olhamos para aquilo que o Governo propõe, o sentido, portanto, das alterações, existem matérias, de facto, importantes, que estão projetadas, mas mantemos que as iniciativas, nomeadamente aquelas que o Governo vai legislar sozinho em termos de autorização, que devem ser socializadas, devem ser objeto de parecer e deve haver a mais ampla discussão antes da sua aprovação. Obrigado. E as câmaras do comércio também, no passado e agora, participaram também no processo. E quando diz aqui que nós estamos a fechar, não é fechar. Até se for ver no decreto, na alteração legislativa, em termos de sentido, em muitas situações, estamos praticamente a dizer o que é que o Governo vai fazer. Não vejo que relativamente à necessidade, digamos, portanto, a audição que está a referir realizada, perfeitamente satisfaz relativamente a essa nova proposta. Portanto, é nesse sentido que eu acho que devemos efetivamente dar ao país, dotar esse novo código e não deixar arrastar o processo por muito mais tempo, desde, como eu referi, há uma tentativa que já passada, que não se concretizou em ter a sua reforma, já é retomada agora, mas é uma necessidade que eu penso que devemos todos direcionar para não perdermos mais tempo. E temos também, como aqui já foi avançado, é importante para o país dotar esses instrumentos, modernizar, atualizar e tornar o país mais competitivo a nível internacional. Senhor Presidente, nós, portanto, nós gostaríamos de ter acesso ao parecer das câmaras de comércio e, caso não haja este parecer, o relatório da audição que foi feito às câmaras de comércio, para nós podermos posicionar nesta matéria. Obrigado. Dizendo o seguinte, que nós, a quando da audição, o deputado que fez referência em relação ao relatório, é verdade que nós produzimos relatórios das audições, nós temos os relatórios, não sei se neste momento estão disponíveis, porque fizemos cerca de 20 audições numa semana e só temos 2 técnicos parlamentares. Portanto, acreditamos que o relatório, fizemos questão de, no relatório anterior, expressar tudo quanto foi a opinião das câmaras do comércio. Dado Barlavento, tivemos audição via videoconferência, com alguma perturbação, mas no essencial houve o entendimento em como se deva mexer no Código das Empresas Comerciais. E para terminar, porque não estou em condições de falar mais, dizendo que há um consenso, que há o relatório da audição, poderemos perfeitamente recuperar áudio da audição e ver que as câmaras do comércio estão de acordo e dizem que teremos que ser consequentes, porque tudo quanto querem é que o país funcione da melhor forma. Eu creio que é da responsabilidade da mesa da Assembleia assegurar que todos os procedimentos para a entrada e tramitação, portanto, das iniciativas legislativas seja respeitada. Está confirmado que, efetivamente, essa iniciativa não teve o parecer de algumas entidades importantes, nomeadamente, portanto, da Associação dos Auditores Contabilistas, que tinham dado parecer relativamente à iniciativa anterior, mas também da Câmara de Comércio, Indústria e Sotavento. Relativamente a esta nova iniciativa legislativa, não há parecer, não houve parecer, está confirmadíssimo. Agora, se nós quisermos ignorar o parecer, portanto, desses parceiros, que são importantes numa matéria tão importante como esta, podemos seguir em frente, mas não ciente de que, de facto, esta nova iniciativa não foi, portanto, para a audição, portanto, dessas entidades.
Tanto assim é que esta iniciativa vem com o mesmo defeito. Portanto, as câmaras de comércio tinham chamado a atenção para a necessidade de não autonomizar as sociedades comerciais, para não terem, portanto, muitos códigos, não é? Porque se a ideia, de facto, é de facilitar, uniformizar, no parecer anterior tinham chamado a atenção, tinham proposto, portanto, que se congregasse tudo num único código. E nós temos esta nova iniciativa nessa mesma linha e, desta vez, sem o parecer das câmaras de comércio e das outras entidades que, do nosso ponto de vista, deveriam ser ouvidas. Muito obrigado. Eu acho que estamos a falar de pareceres não vinculativos, né? E não vinculativos. E duvido se mesmo regimentalmente são obrigatórios. É uma boa prática, mas não obrigatório regimentalmente. E eu tinha dito na minha intervenção que, se excetuarmos relativamente a aspectos formais, a revogação do Código de 1888, que não estava na anterior autorização legislativa, criação do novo Código, em relação ao conteúdo, o Governo, já em relação à anterior autorização legislativa, tinha extensão e tinha limites que lhe permitiria fazer esses desenvolvimentos. Só que com um novo pedido e com essa alteração que eu disse de forma, penso que aí é uma questão pacífica. Queremos que estejamos ainda a navegar num código de 1888 com dispositivos obsoletos e que decidimos atualizar, e a alteração foi tão profunda que chegamos no final à conclusão que não vale a pena falar da alteração do código. É um novo código e revogar. Penso que aí não é algo que, em termos de substância, invalida a audição feita anteriormente. Penso que não. Eu acho que não, porque, como eu disse, em relação à substância, o que o Governo apresentou, vai fazer, podia, em termos de sentido, tinha limites externos que lhe permitiria fazer essa incursão. Mas, na verdade, o parecer que nós solicitamos torna-se importante num documento destes, não é? Tanto da Câmara de Comércio de Sotavento, como da Câmara de Comércio de Barlavento. E nós dissemos, mesmo não havendo o parecer, nós sabemos que houve audições, mas nós gostaríamos de ter um relatório destas audições. Não é só, portanto, a deputada Presidente, a senhora Presidente, com todo o respeito da Comissão, dizer que os presidentes das câmaras estão de acordo e concordam, mas nós queremos ver isto, não é? No papel. Não estamos a desconfiar da palavra da senhora Presidente, mas, como já dissemos, estes pareceres para nós afigura-se de capital importância, tratando-se de um documento que irá efetivamente atingir e servir, portanto, os empresários a nível nacional. E tendo em conta que os representantes dos empresários são as câmaras de comércio, portanto, nós gostaríamos de dar a nossa contribuição, mas com este documento que para nós é importante. Obrigado. E vamos passar de imediato para a discussão na especialidade e aprovação na especialidade da mesma proposta, ficando a votação na globalidade para o período de votações marcada durante esta manhã. Pelo que convido o Sr. Ministro da Indústria, Comércio e Energia para a apresentação na especialidade do diploma. O Governo submete à Assembleia Nacional a seguinte proposta de lei. Artigo 1º, objeto. É concedida autorização legislativa ao Governo para proceder à aprovação de um novo Código Comercial e do Código das Sociedades Comerciais. Senhores deputados, alguma objeção a esse artigo? Não havendo aprovado. Artigo número 2. Artigo 2º, sentido e extensão. Ponto número 1. No âmbito da aprovação de um novo Código Comercial, a autorização conferida pelo artigo anterior
tem o seguinte sentido e a extensão seguintes. A linha A, proceder à enunciação dos princípios fundamentais do direito comercial. A linha B, simplificar os controlos de natureza administrativa, eliminando os atos e práticas registrais e notariais que não importem o valor acrescentado, incluindo a obrigatoriedade de existência dos livros da escrituração mercantil nas empresas e, correspondentemente, a imposição da sua legalização nas conservatórias do registro comercial. A linha C, atuar no domínio da autenticação e do reconhecimento presencial de assinaturas em documentos, bem como a admissibilidade de documento estrangeiro emitido na forma aceita no país de origem. A linha D, adotar na legislação comercial nacional formas de representação em mandato comercial mais flexíveis e eficientes, tendo em conta a nossa realidade insular, sem, no entanto, comprometer a segurança jurídica dos atos. A linha E, eliminar na prática comercial os atos e práticas que não acrescentem valor, reformulando procedimentos e criando condições para a plena utilização e aplicação de sistemas informáticos, sempre com garantia da segurança jurídica e da legalidade. A linha F, modernizar as referências contabilísticas e as práticas de prestação de contas em consonância com as novas normas contabilísticas do país, obedecendo ao princípio de maior prudência na administração das empresas. A linha G, harmonizar o texto, a redação e a sistematização dos artigos, bem como o conteúdo do vigente Código das Empresas Comerciais, com o do restante sistema jurídico, incluindo disposições pertinentes do Código Civil, do Código de Recuperação e da Insolvência e de outras leis pertinentes aprovadas posteriormente ao Código das Empresas Comerciais. A linha H, regular a responsabilidade do produtor pela introdução e venda de produtos no mercado e estabelecer o regime geral desse tipo particular de responsabilidade civil. A linha I, regular os contratos de cooperação de empresas e desenvolver o regime aplicável aos consórcios e agrupamentos complementares de empresa. A linha J, desenvolver o regime dos contratos comerciais, não só regulando os contratos que constam do Código Comercial de 1888 em vigor, e assim como regular os contratos que a prática e o uso do comércio têm adotado nas suas relações comerciais, prevendo-os como contratos nominados e estabelecer o essencial do seu regime jurídico. A linha K, integrar no direito comercial, e ainda que seja para remissão para a legislação especial, a matéria da concorrência e da propriedade industrial, do contrato de transporte marítimo, do contrato de transporte aéreo, do contrato bancário, do contrato financeiro, do contrato de seguro, do título de crédito, da bolsa e suas operações, e o regime geral do cartão de crédito e débito, dando uma visão de toda a panorâmica da matéria comercial geral e especial. A linha L, revogar as disposições do Código Comercial, aprovado pela Carta da Lei de 28 de junho de 1888 e aplicado em Cabo Verde pelo Decreto de 20 de fevereiro de 1894, e as disposições do Código das Empresas Comerciais, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 3/1999, de 29 de março. Ponto número 2. No âmbito da aprovação do Código das Sociedades Comerciais, a autorização conferida pelo artigo anterior tem o sentido e extensão seguintes. A linha A, consubstanciar num único diploma legislações que regulam especificamente as sociedades comerciais. A linha B, eliminar as figuras de sociedade em nome coletivo e de sociedades em comandita, deixando assim de haver a possibilidade de entradas em indústria, bem como a previsão de um regime obrigatório de responsabilidade ilimitada de certos sócios. A linha C, flexibilizar o montante de capital social mínimo exigível para o estabelecimento das empresas por forma e a o adaptar às recomendações de melhores práticas internacionais. A linha D, rever a matéria da dissolução de entidades comerciais e modificar o regime da fusão e da cisão de sociedades, tornando-a mais simples. A linha E, adotar as referências contabilísticas e as práticas de prestação de contas em consonância com as novas normas contabilísticas do país, obedecendo ao princípio de maior prudência na administração das empresas. A linha F, modernizar as regras aplicáveis aos diferentes tipos de sociedade, inclusive reforçando a responsabilização da administração nos atos que lhe competem, incluindo no processo de prestação de contas, e flexibilizando as práticas que constituem um custo significativo e, em muitos casos, incomportáveis para alguns tipos de sociedades.
A linha G, restringir por forma a salvaguardar as sociedades comerciais perante eventuais variações negativas da atividade social, a distribuição antecipada do montante social distribuível do lucro já realizado no exercício em curso, assim permitindo que o juízo sobre a existência de lucros distribuíveis tenham por base a atividade desenvolvida pela sociedade ao longo de um determinado período. A linha H, introduzir alguns novos conceitos, nomeadamente o das obrigações com direito de subscrição de ações, também designadas obrigações com warrants, que têm um direito inerente à subscrição de ações, em princípio destacável, cujo exercício não determina a extinção das obrigações. A linha I, rever o regime de exceção do Estado enquanto acionista, eliminando a exclusão da aplicabilidade da limitação de votos ao Estado. J, regular a matéria dos conflitos de interesses societários, cada vez mais um dos aspectos mais importantes na prática empresarial, com reflexos na jurisprudência, no tratamento doutrinário a nível internacional e na intervenção legal. A linha K, regular o voto por correspondência enquanto instrumento jurídico importante no incentivo à participação dos acionistas na vida da sociedade. A linha L, alterar nas sociedades anónimas algumas normas por forma a clarificar ou permitir maior eficiência e segurança comercial, designadamente, ponto I, clarificar que a Assembleia Geral possa deliberar por maioria dos votos emitidos, ou seja, por maioria simples, como sucede na generalidade do sistema jurídico ou societário. Ponto 2i, introduzir uma nova regra destinada a flexibilizar a deliberação em segunda convocação, de forma a que a sociedade não fique refém dos acionistas ausentes. A linha M, atualizar a legislação societária nacional aos desenvolvimentos ocorridos na temática da governança das sociedades nos últimos anos, de forma a adaptar os modelos societários previstos no atual Código das Empresas Comerciais. A linha N, definir regras que regulam com a segurança jurídica o necessário aproveitamento das novas tecnologias da sociedade da informação em benefício do funcionamento dos órgãos sociais e dos mecanismos de comunicação entre os sócios e as sociedades. A linha O, estender o regime das sociedades cooperativas e da parte geral das sociedades comerciais às régies cooperativas, sociedades cooperativas de interesse público, normalmente constituídas ou participadas pelo Estado enquanto importante instrumento de dinamização económica e de persecução do interesse público. E a linha P, fortalecer a proteção de sócios minoritários com destaque para os seguintes aspectos. Ponto I, maior responsabilização dos administradores e membros dos corpos gerentes em prejuízo dos sócios minoritários. Ponto 2i, maior divulgação de informação relevante aos sócios minoritários, de modo a criar transparência e proteção das partes relacionadas. E, ponto 3i, aumento da obrigatoriedade de divulgação de informações nos relatórios anuais e de realização da auditoria externa. A presente autorização legislativa tem a duração de 120 dias. Alguma objeção ao artigo? Senhor Deputado João Batista Pereira. Só uma pergunta. É que fiquei com a sensação de que o decreto legislativo está praticamente pronto para ser publicado, tendo em conta que a outra autorização não foi utilizada, mas o Governo estava a trabalhar, não é? Portanto, se não, porque pareceu-me que, de facto, 6 meses novamente, 120 dias, não é? Serão excessivos, é? Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para um esclarecimento. Posso dar esclarecimento? Efetivamente, a autorização legislativa anterior era 6 meses. Esta autorização é novo, estamos a falar de nova autorização legislativa. O decreto legislativo tem que ser aprovado pelo Governo, tem que ser submetido ao Presidente da República e como disse constitucionalmente, o prazo que conta é publicação. E temos que prever também prazos para outros atores que entram no processo, digamos, até a sua publicação. Mas esta que estamos a propor é a duração 4 meses, é inferior a outro, não são 6 meses, 120 dias são 4 meses. Obrigado, Sr. Ministro, Sr. Deputado João Batista Pereira. De facto, então, 6 mais 4, 10, não é?
São 10 meses, no fundo, o Governo está a trabalhar. Enfim, a nossa expectativa, nós pensávamos que as coisas estavam a andar muito mais depressa, mas estamos a ver que está a andar ainda devagarinho. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, esse debate foi feito ontem. Dissemos que o Governo sempre aprovou e agiu dentro do prazo que lhe foi dado na anterior autorização legislativa. E o que é que estamos a propor agora? Há outros prazos, há outros atores no processo. Há processo de homologação, há processo de publicação, que são prazos que o Governo não controla e não podemos também impor aos outros prazos. Daí que o prazo que nós estamos a propor aqui é razoável, significa que é para a sua publicação dentro desse prazo, não significa que tem que se aguardar 4 meses para a sua publicação. Pode ser publicado daqui a um mês, 45 dias ou daqui a 15 dias, quando todas as etapas do processo de publicação forem cumpridas. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Emanuel Barbosa, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para dizer que, desde ontem, ficou aqui claro que estamos em presença de um novo pedido de autorização legislativa. E quanto à questão de prazo, isto é da competência e fica a critério do Governo definir o prazo que entende que é necessário para ter este processo concluído. Portanto, estar aqui a tentar misturar o prazo da anterior autorização com desta autorização, penso que é apenas uma manobra política que não faz sentido se quisermos, de facto, focar no que é essencial. Muito obrigado, senhor. Sr. Ministro, para continuar. Artigo 4º. Entrada em vigor. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Alguma objeção ao artigo 4º? Não havendo, aprovado. Vamos passar para a votação final global agora da proposta de lei que concede autorização legislativa ao Governo para proceder à aprovação de um novo Código Comercial e do Código das Sociedades Comerciais. Quem vota a favor desta proposta de lei? Obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Nenhum deputado. Quem vota abstenção? Obrigado. A proposta foi aprovada com 40 votos a favor, sendo 37 votos do Movimento para a Democracia, 3 votos da União Cabo-Verdiana Independente Democrática e 23 votos de abstenção do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Aprovado. Senhor Deputado Julião Varela, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PAICV votou abstenção em relação a esta lei, apesar de reconhecer que se trata, portanto, de um instrumento importante em matéria do desenvolvimento das empresas, mas esta iniciativa já esteve aqui no Parlamento por 2 vezes. Da primeira vez, portanto, foi devolvida pelo Sr. Presidente da República. O Governo trouxe esta nova iniciativa sem auscultar, portanto, os principais interessados, neste caso, as câmaras de comércio e indústria do país, e sem ouvir também a ordem, portanto, dos auditores certificados. Tratando-se de uma matéria importante e que mexe essencialmente com a vida dos privados, seria de todo conveniente, portanto, que esses pareceres tivessem sido solicitados. Por outro lado, votamos abstenção, porque entendemos que é uma matéria que muito bem poderia ser aqui discutida a nível do Parlamento, mas o Governo prefere, uma vez mais, legislar pela via, portanto, da autorização legislativa. Muito obrigado. Votamos a favor da proposta de lei, pois pretende-se a revogação do Código das Empresas Comerciais e do Código Comercial de 1888 e, concomitantemente, a aprovação de um novo Código das Sociedades Comerciais.
Votamos ainda a favor porque pretende-se a criação de um Código das Sociedades Comerciais que espelham as condições que catapultem a realidade jurídica comercial cabo-verdiana para os patamares da celeridade, eficiência e segurança jurídica que vão de encontro às novas linhas programáticas e preconizadas pelo Governo e que o empresariado nacional exige. Votamos ainda a favor da proposta de lei, pois visa a modernização da nossa legislação comercial, focado na proteção dos investidores minoritários, introdução de atas e assinaturas eletrónicas, simplificação dos controlos de natureza administrativa, eliminação de atos e práticas registrais e notariais que não importem valor acrescentado e dificultem a vida do cidadão e da empresa, incluindo a eliminação da obrigatoriedade de existência dos livros de escrituração mercantil nas empresas. Num dia histórico para Cabo Verde e para a nossa diáspora, as sociedades comerciais vão conhecer uma orientação moderna e voltada para as questões essenciais, consentâneas com as práticas modernas como a eficácia, celeridade, eficácia jurídica e o alívio de burocracias, reforçando também a vertente da responsabilidade e administração e a divulgação do relatório e contas, como também formações de auditoria externas. Por tudo isso, votamos a favor da proposta de lei.